Olá, boa tarde. Que alegria, que satisfação para o meu coração, mais uma vez, estar aqui juntinho com você para aprendermos, trabalharmos, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Porque Deus sempre tem uma palavra dele para o teu coração. Porque Ele te ama e Ele está interessado em nossas vidas. Amém? Espero, se for pela manhã, um bom dia. Se for à tarde, uma boa tarde. Se for à noite, uma boa noite, contanto que seja na paz do Senhor. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade a qual o Senhor me concede a este internauta estar aqui agora ouvindo essa mensagem. E eu rogo, Pai, que a mensagem que está no teu coração possa adentrar os nossos corações e que o Senhor, nesta hora, fale profundamente em nossos corações. Amém? Amém. Bom, querido, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Uma alegria enorme e agradecida a Deus. Espero que você, se não está ainda aí com sua Bíblia na mão, vá rapidinho pegar a sua Bíblia, porque nós vamos estar aqui trazendo e estudando mais um pouquinho da palavra de Deus. E com certeza, você e eu, nós vamos ser abençoados por Deus nessa hora. E hoje a gente vai ler a palavra de Deus num dos livros bíblicos inspirado pelo Espírito Santo, que é aqui vamos ver primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 4 e o versículo 7 em diante, que fala do amor. Eu tenho dito aqui com vocês em nossas conversas que Deus nos amou. Tem chamado a atenção, Deus tem nos chamado a atenção para este amor dele por nós. Então, o amor de Deus é algo que nem nosso entendimento consegue captar. O amor de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não viva a vida de sofrimento, de dores, de iniquidade, de prisão, de castigo, mas tenha a vida eterna. Então ele nos amou primeiro. Então hoje aqui agora, ele está nos trazendo uma palavra concernente a esse amor maior, que é o amor de Deus. Porque Deus é amor. E importa que aqueles que servem a Deus também tenham dentro do seu coração, dentro da sua vida intrínseca, na sua vida, na sua interioridade, esse amor, que esse amor pulse juntamente com a nossa vida. E nós vamos ler um pouquinho, vamos aprender um pouquinho sobre esse amor. Amém? Vamos lá? Então pega aí sua Bíblia, vamos ler aqui na primeira epístola do universal do apóstolo João, capítulo 4, que são esses números maiores, e o versículo 7. E aí, já abriu sua Bíblia? Já conseguiu? Ou quer que eu espere um pouquinho? Que eu tenho o maior carinho de estar lendo juntamente, que eu não quero ler a Bíblia sozinha. A intenção dessa programação especial é estar trabalhando a palavra de Deus juntamente com você. Amém? Às vezes as pessoas leem e não entendem. Então é uma oportunidade que Deus está te dando. Amém? Então vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros,
porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifesta a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Ele prossegue aqui: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nisso, ou melhor, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em caridade, em amor, está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do nosso Deus. Olha, querido, como eu já falei há poucos minutos a vocês, Deus nos amou primeiro. Quando Eleonete, ainda nem havia nascido, quando você que está aí ainda não havia nascido, e mesmo quando nascemos, nós não o amamos primeiro, Deus já havia te amado. Deus já havia me amado. Deus já havia nos amado. E Ele aqui, pelo apóstolo João, está nos orientando, nos direcionando a amar a Ele, a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, assim como Ele nos amou. Então, nós devemos buscar este amor em Deus. Não é fácil amar as pessoas. Amar a Deus é muito fácil. Deus só faz o bem, Deus só cuida da gente, Deus deu o único filho dele, Deus está conosco só fazendo bem, o tempo inteiro fazendo bem, cuidando da gente, nos dando vida, nos dando existência, nos fazendo com que nós nos movimentemos. E apesar dos problemas, Ele está sempre conosco, nos consolando, nos fortalecendo, nos dando esse ar que respiramos. Então amar a Deus de alguma forma é fácil, mas a questão é amar ao nosso próximo. E o nosso próximo, e eu, como ser humano, eu sou um ser imperfeito. Nós somos seres imperfeitos. Nós somos seres que no momento amamos e em outro momento parece que não amamos, odiamos. E como dentro dessa realidade é possível
amarmos uns aos outros, assim como Deus, Ele que nos orienta e nos dá o comando para que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Como é possível amarmos? Mas, se a palavra de Deus está nos orientando, está nos direcionando, que nós devemos amar, é porque é possível amar ao nosso próximo, mesmo imperfeito, como cada um de nós somos. Agora, de uma forma natural, se eu não tenho uma comunhão com o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, se eu não aceito, olha o que diz aqui a palavra de Deus, olha, diz assim, nisso se manifestou a caridade de Deus, tem versão que fala o amor, que tem o mesmo significado, para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então, para que eu viva esse amor, que primeiro se direciona para Deus, porque é amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao meu próximo como a mim mesma, só é possível amarmos a Deus, amarmos ao nosso próximo, se nós vivermos nele. Olha, a palavra de Deus está sendo aqui clara. Só através de Jesus nós podemos nos capacitar a amarmos uns aos outros. Olha, a palavra de Deus diz assim, que Deus enviou seu Filho único ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando eu aceito Jesus, me converto, o Espírito Santo me converte, e eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e eu passo a ter uma vida de comunhão. Esse amor de Deus começa a adentrar minha vida, adentrar o meu sentimento, adentrar nas minhas emoções, adentrar nos meus pensamentos, a direcionar as minhas atitudes, e eu começo, esse amor de Deus entra na minha vida, começa a fazer morada no meu coração, e eu agora não se dá o que não se tem. Então, se eu tenho o amor de Deus, Deus me capacita a amar a semelhança do seu amor ao meu próximo. E primeiramente a Ele, a Deus, ao próprio Deus. A palavra de Deus está aqui nos chamando a atenção que é mais do que na hora de nos despertarmos para amarmos uns aos outros. Mesmo quando nos maltratam. Volta e meia eu tenho meus embates. Não estou aqui dizendo que eu não erro, não falho mesmo, eu sou ser humano. Mas poderoso é Deus em Cristo Jesus para me purificar e me aperfeiçoar e me tornar semelhante a Ele em Cristo Jesus. Devemos amar uns aos outros conforme Ele, Deus, nos amou. A palavra de Deus, mais adiante, como eu terminei de ler aqui, diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aqui diz, um pouquinho antes, no versículo 10, diz assim: é que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Um aspecto do amor que eu gostaria de estar chamando a atenção de você que está aí assistindo é que as pessoas pensam que amor é puramente um sentimento. Mas o amor de Deus é um amor que tem sentimento, mas mais que sentimento, é um amor que se manifesta em atitude. Eu não posso dizer que amo a Deus e não guardo seus mandamentos.
Jesus disse: olha, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Jesus? É que amemos a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso pensamento, e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus é guardarmos esse mandamento. Ou melhor, esses mandamentos que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. É dessa forma que se manifesta o amor a Deus. E como é que eu manifesto que eu amo a Deus? Procurando conhecer Ele segundo a palavra, procurando me adequar à sua vontade, tendo uma vida de oração, onde eu falo com Deus e Ele fala comigo. Você fala com Deus e Ele também fala com você. Uma vida de comunhão, uma vida de direcionamento, uma vida que eu procuro saber se aquela decisão minha é da vontade dEle. Então os vínculos, o vínculo vai se aperfeiçoando no meu caminhar com Deus, no meu dia a dia. E quando eu crio vínculo, o meu amor também vai sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus que está em mim e me conduz a viver uma vida de intimidade. Não se ama se não tem vínculo. Não se ama se não tiver intimidade. É a mesma coisa. Eu, para dizer que amo meu próximo, eu tenho que ter uma vida de comunhão com o meu próximo. Eu tenho que me interessar não da vida do meu próximo para estar fofocando, para estar comentando com um e com o outro, mas eu saber o que ele precisa. Se eu não puder ajudá-lo de alguma forma, eu vou orar, eu vou interceder. Olha, amado, eu não tenho como te ajudar, mas eu vou orar, eu vou pedir a Deus, e Deus vai te orientar, vai te abençoar, vai te dar essa graça e vai suprir as suas necessidades. E essa comunhão que eu desenvolvo, que você desenvolve em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, vai nos capacitando a termos uma vida de amor. Uma vida que vem de Deus em mim e que faz com que eu ame meu irmão, eu perdoe meu irmão, porque Deus me amou e perdoou os meus pecados se eu assim me arrependi e o aceitei como meu Senhor, o Filho dele como meu Senhor e Salvador. Então eu também, à semelhança do Pai que me perdoou, eu também devo perdoar. Jesus estava com os discípulos e os discípulos disseram assim: Senhor, nos ensina a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. E na oração que Jesus ensinou, que é a oração muito conhecida, a oração do Pai Nosso, tem uma parte que diz assim, que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos. Porque se nós não perdoarmos ao nosso semelhante, ao nosso próximo, Ele também não nos perdoa. Então Ele nos perdoou. Então eu também devo perdoar o meu próximo. Então o amor sai da esfera emocional, o amor sai da esfera das minhas emoções, dos meus sentimentos, e ele se expande, se torna atitudes, atos que demonstram, que provam cabalmente que eu amo primeiro a Deus, que você ama primeiramente a Deus, e que esse amor de Deus no teu coração, na tua atitude, faz com que você também ame ao seu próximo como a você mesmo. Então, eu estou tratando aqui que o amor puramente sentimental é uma semente colocada por Deus ali no teu coração, mas não pode ficar guardado aqui nas nossas emoções, mas esse sentimento que Deus tem nos dado de amor deve extrapolar a esfera emocional e partir para a ação, para a atitude que de fato comprove que a gente primeiro ama a Deus, segundo amamos ao nosso próximo. Outro aspecto
que eu gostaria de estar tratando aqui com vocês com relação a amor, é que muitas vezes nós amamos, mas muitas vezes nós parece que deixamos de amar, mas nós não devemos aceitar outro sentimento que não seja o sentimento dado aos nossos corações pelo nosso amado Senhor Jesus. E Deus nos amou de tal maneira que deu. Então a gente também devemos amar a Deus. A gente também deve, melhor dizendo, a gente também deve amar a Deus com atitudes, com doação. Devemos amar ao nosso próximo com atitude, com doação. Porque quem ama se doa. Quem ama se lança para abençoar o outro. Outro aspecto também importante que eu quero enfatizar aqui é que Jesus disse amar ao próximo como a si mesmo. E infelizmente, no que se refere também ao amor a si próprio, os homens têm perdido esse amor também a si mesmo, porque muitas vezes a gente diz, fulano só ama a si mesmo. Mas o amor para ser perfeito, concernente a Deus, concernente a meu semelhante, toca também a minha vida, toca também a minha pessoalidade, a minha singularidade. Então, o amor de Deus nos constrange a amar a nós mesmos. Porque se eu não amo a mim, como eu posso amar o outro? Se eu não me respeito, como eu posso respeitar o outro? Como é que é possível eu dar o que eu não tenho? Então Jesus disse, olha, ama o próximo como a você também. Ame a você e da forma que você ama a você mesmo, ama o outro. Então, o mandamento de Cristo nos aponta para que amemos a Deus, a mim mesma, a você mesmo. E da forma que você ama você, e da forma que eu amo a mim, eu possa também estar dispensando, doando o meu amor àqueles que estão à minha volta. Querido, a palavra de Deus é vida. Nós precisamos de Deus e precisamos de pessoas. Precisamos de um abraço. Precisamos de um toque de carinho. Precisamos de alguém muitas vezes para nos ouvir. Precisamos também de pessoas que eu também preciso ser ouvido do outro que precisa falar. Então tem que haver essa reciprocidade entre Deus e os seres humanos, e que o amor vem e dá essa cobertura, dá essa ligadura entre Deus e entre os homens. Quem não precisa de um aconchego, quem não precisa de uma amizade, de alguém que se preocupa com ele. Então, querido, para sermos felizes, precisamos de Deus, do amor de Deus. Precisamos que esse amor de Deus inunde a nossa vida. Tome conta da nossa vida, porque Ele nos deu o seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê tenha essa vida, tenha esse amor. Então, a semelhança desse amor que toma conta da nossa alma, nós também devemos amar ao nosso semelhante, como também amar a nós mesmos.
para que esse amor de Deus venha nos cobrir, venha nos proteger, venha nos dar segurança, venha nos dar força para continuar a nossa caminhada nesse mundo tão difícil, aonde os seres humanos e o sistema só aponta para o amor ao materialismo e às coisas. As pessoas não são amadas, as coisas e objetos são amados. A intelectualidade, a ciência humana é baseada no amor ao dinheiro, no amor aos objetos, à casa, ao carro, ao avião, ao conforto material. E o homem terminou ficando para trás. Mas Deus nos chama, nesse momento, a atenção de mim e de você, para que possamos valorizar a Deus e aos seres humanos. As coisas existem para estar servindo a Deus e aos homens. Não devem os homens servir as coisas. As coisas existem para servir aos homens. Portanto, o meu amor não deve estar em objetos. O meu amor deve estar em Deus e em pessoas. O seu amor deve estar focalizado em Deus e em pessoas. E as coisas que nos rodeiam, que nos circundam, devem estar a serviço do reino de Deus, ou seja, de Deus e dos seres humanos, que são a glória e a coroa da criação de Deus. E sabe por que Deus está trazendo essa mensagem para mim e para você? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer que nós tenhamos qualidade de vida. Jesus disse que o ladrão, que é o diabo, esse sistema aí fora do mundo, que está fora da vontade de Deus, e que por detrás está o inimigo, o diabo, o pecado, que está aí matando, roubando. Jesus que falou, matando. O ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas Jesus, o Pai, deu o seu Filho, para que, através do seu Filho, pela ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluia, louvado seja Deus, nós venhamos a aprender a amar e sermos amados, a dar, porque é dando que se recebe. Que a graça de Deus, o amor de Deus, venha em Cristo Jesus e nos dar os nossos corações, para que de fato tenhamos uma vida com abundância. Como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E vida abundante tem que ser encharcada do amor de Deus nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas atitudes, em todas as formas e em tudo que fizermos. E assim o nome de Deus é glorificado e nós seremos pessoas mais felizes e mais completas para a glória de Deus. Obrigada por esse bate-papo. Espero em Deus que breve estarei aqui de volta e aí nós estaremos aqui para, em Cristo Jesus, abençoar a sua vida. Que Deus o abençoe, que a graça de Deus seja derramada no coração de vocês. E obrigada, e fique na paz do Senhor. Que Deus os abençoe. Na paz do Senhor Jesus. Amém.